falar. Uma das grandes obras da literatura brasileira, na verdade um dos maiores autores da literatura brasileira, uma das obras dele vai ser adaptada, vai ser simplificada. A ideia da escritora Patrícia Seco é reescrever O Alienista, de Machado de Assis. Reescrever com uma linguagem que ela considera mais fácil, com frases diretas, palavras mais comuns, como ela chamou. Bom, esse projeto já foi aprovado pelo Ministério da Cultura e desenvolvido com uma verba pública. Só que ele está gerando muita polêmica. A escritora também pretende adaptar, além de O Alienista, outros clássicos de Machado de Assis e de outros autores, como O Cortiço, de Aloysio Azevedo, A Pata da Gazela, de José de Alencar, enfim. Existe um projeto enorme. E esse primeiro já está dando problema, com toda a razão, né? Cristina Aragão está aqui comentando com a gente, como sempre, na sexta-feira, e esse assunto é um assunto da mais alta importância. Então, vamos começar com Alienista. O que é o Alienista? É um livro curto, agradável, 90 páginas. Eu ontem estava relendo ele para ver, vem cá, será que história é essa? O que é complicado, O que é complicado aqui? Um livro escrito no final do século XIX. Não somos Lusíadas. Machado de Assis a gente sabe muito bem que é delicioso, exatamente, é isso aí, não são os Lusíadas. Então, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo é que essa escritora considera que para facilitar, como se fosse um facilitador, as pessoas a lerem esse livro, esse seria o primeiro de uma série a ser lançado em junho, ela troca algumas palavras consideradas ou em desuso, ou difíceis, ou sofisticadas, o que seja, por palavras teoricamente mais simples. Vamos começar. Eu peguei 2 trechos. O primeiro é o seguinte, a frase, aspas, mas aquele grande homem, com uma rara sagacidade que o distinguia, ele mesmo descobria a força de sagacidade e paciência. Essas são 2 frases do Alienista. Então a gente vai pegar a palavra sagacidade e vamos ver no dicionário o que essa palavra quer dizer. Ela está propondo trocar? Pois então, sagacidade ela considera uma palavra complicada e está propondo trocar por esperteza. O que é sagacidade? Exatamente essa frase, mas aquele homem com a rara sagacidade que o distinguia. O que é sagacidade pelo Aurélio? Qualidade ou procedimento de sagaz, agudeza ou sutileza de espírito, perspicácia, finura, manha, astúcia, malícia. Eu acho que, eu fiquei pensando sobre essa palavra sagacidade, Leilani, eu acho que a palavra mais adequada, nesse caso, desse texto que eu dei, seria astúcia. Né? Em vez de esperteza. Astúcia, quer dizer, um cara que tem ele tem uma maneira de entendimento da realidade, ele é astuto, ele é rápido. Inclusive tem uma gíria dos jovens que eles usam muito, sagaz. Fulano é sagaz, porque a sagacidade tem essa coisa do astuto. Aí vamos para a tradução da esperteza. O que quer dizer a esperteza pelo dicionário do Aurélio? Modos ou ditos de pessoa esperta, habilidade maliciosa, malícia. E aí também ele põe astúcia. Aí já começa uma complicação, porque a palavra astúcia lá tem um significado e aqui para mim tem outro. Agora, dentro do contexto dessas frases que eu falei, passa uma coisa muito mais sofisticada do que a esperteza, até porque a esperteza tem uma conotação pejorativa. Isso que me pareceu a partir dessas definições maliciosa, aqui, a esperteza um pouco pejorativa. Agora, independentemente disso, tem uma coisa que me deixa curiosa, que é o seguinte, por que não ir ao dicionário? Não, e por que não oferecer ao brasileiro uma palavra como sagacidade, que pode ser menos comum, mas foi o que o autor escolheu. Lógico. E cada um escolhe a sua palavra quando faz uma obra, e afinal de contas, estamos falando de Machado de Assis. A gente está falando, esse lançamento está previsto com 600 mil exemplares. Um país que quando você faz uma edição de 2 mil exemplares já é muita coisa. E vamos só esclarecer também que isso não é uma edição para criança, né, Cristina? Isso não é uma adaptação, como jovens. Se você fosse adaptar uma obra grande, como, sei lá,
Dom Quixote de Cervantes para uma versão menor, mas não é isso. É a obra inteira mudando as palavras, né? É, exatamente. Isso é importante, essa ressalva é não importante. Não é uma adaptação. Porque nem toda adaptação é condenável. Não, porque senão a gente estaria fechando muito uma discussão. Existem traduções e adaptações, como Dom Quixote, que é um livro enorme. Tradução é uma coisa, adaptação é outra. Você vê várias obras adaptadas para o cinema, várias obras, inclusive, compiladas para crianças. Você pega clássicos lindos, Shakespeare, por exemplo, você pega um livro adaptado, não quer dizer que você está mudando, né, a personalidade. Esse aqui é um negócio, não, né? O estilo. Porque quando você escolhe uma palavra, você está definindo o seu estilo. Mas vamos então, nós temos o negócio está tão, a gente está tão animado aqui, porque temos um professor que nós resolvemos convidar aqui para entrar na nossa roda, que é o João César de Castro Rocha. Ele é crítico e professor de literatura da UERJ. Boa noite, bem-vindo, João César. Vamos começar pelo começo. Explique para a gente a diferença entre essa facilitação, vamos dizer assim, e uma adaptação de uma obra. Eu escutei o que vocês estavam conversando antes, eu estou absolutamente de acordo. Há uma distinção fundamental. A adaptação ocorre desde que a literatura existe, não há nenhuma novidade. Mas geralmente as adaptações bem-sucedidas ocorrem entre idiomas diferentes. Um exemplo que nos toca de perto. No século XVII francês, o La Fontaine adaptou as fábulas do Esopo. E para isso ele criou uma linguagem literária francesa que se tornou fundamental. No século XX brasileiro, um dos jornalistas mais inteligentes que nós já tivemos, na verdade um escritor de grande alcance, o Milor Fernandes, adaptou as fábulas do Esopo, as fábulas do La Fontaine e criou as deliciosas fábulas do Milor. Há adaptações feitas por grandes escritores da literatura brasileira. A Clarice Lispector, isso é algo que pouca gente sabe, adaptou 11 contos do Edgar Allan Poe para leitores em formação. Mais recentemente, a Ana Maria Machado adaptou com grande felicidade Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare. Mas nesses casos, sempre é de um idioma para outro. Como a Cristina Aragão mencionou muito bem, O Alienista deu origem a um dos filmes mais interessantes do cinema brasileiro, O Asilo Muito Louco, do Nelson Pereira dos Santos. Mas, de novo, nós estamos tratando de linguagens diferentes. Agora, a ideia de adaptar para a língua portuguesa um autor que publicou Alienista em 1880, ou seja, em termos de história literária, ontem, é uma ideia absurda. E o exemplo que a Cristina Aragão detalhou muito bem, quando se traduz, entre aspas, sagacidade por esperteza, não é uma adaptação, é uma deformação do texto machadiano. Esperteza, em 2014 no Brasil, é jeitinho brasileiro, é político corrupto, é não respeitar as leis. Não tem nenhuma relação possível com a sagacidade do Simão Bacamarte, que, como a Cristina Aragão mencionou, e eu estou inteiramente de acordo, está muito mais para a astúcia, para a inteligência, para a capacidade de raciocinar do que para o simples ato de ser esperto. É simplesmente um absurdo. Deixa eu só fazer apresentar aqui uma informação para quem está acompanhando a gente. Nós tentamos trazer essa escritora, Patrícia Seco, para vir aqui participar desse debate, falar sobre essa iniciativa dela, sobre esse objetivo dela de facilitar a leitura de Machado de Assis, mas ela estava no aeroporto, indo viajar, e disse que não poderia vir. Também esclarecendo aqui, aproveito para falar assim rapidamente, o ponto de vista da Patrícia, já que ela não vai estar aqui, para a gente poder pelo menos falar um pouco, dar voz ao que ela pensa. Ela disse que foi para a rua, foi conversar com garis, com gente que trabalha em lava rápido, com motorista, manobrista de restaurante, e que ninguém sabia nem quem era Machado de Assis. E que então é para eles que ela estaria fazendo esse projeto. Para mães discutindo, para mães e não para os filhos dessas mães, para faxineira, enfim, para pessoas que, segundo ela, têm menos acesso a algumas palavras como essa. Agora, é exatamente para isso que a literatura está aí, não é não? É para a gente aprender palavras enfim, ver como escreve uma pessoa com um domínio absoluto da língua. Claro, é uma lástima, porque se percebe
e a escritora Patrícia Seco tem uma vastíssima obra na área de literatura infanto-juvenil. É evidente que a intenção dela era uma intenção boa, era aproximar o leitor do livro, o que hoje no Brasil é indispensável, porque nós temos no Brasil um crescimento exponencial de feiras e encontros literários, mas nós não temos um crescimento paralelo do número de leitores, o que é o nó górdio da cultura brasileira. Então, qualquer iniciativa que tente aproximar o leitor do livro é uma iniciativa, em princípio, bem intencionada. Mas o equívoco desta iniciativa é uma lástima dizê-lo, mas é um equívoco. É porque é uma importação para o Brasil de um modelo que se usa muito nos Estados Unidos e na Inglaterra. Existe um gênero nos Estados Unidos que se chama Shakespeare Made Easy, ou seja, Shakespeare facilitado. E o que esse gênero faz é que toma as peças do Shakespeare e muda as palavras para palavras do século XX ou do século XXI. Agora, Leilani e Cristina, o Shakespeare escreveu na passagem do século XVI para o século XVII. O Machado escreveu O Alienista em 1880. E do século XIX brasileiro, e a Cristina Aragão mencionou isso com muita felicidade, o autor mais moderno, cuja estrutura sintática é a mais próxima da nossa, sujeito, verbo, predicado. O Machado não lança mão de vocabulário precioso. O Machado é um mestre da economia. Com poucos recursos, 2 verbos, um substantivo, adjetivo nenhum, o Machado constrói um universo. A ideia de que é preciso simplificar o Machado, infelizmente, revela uma leitura muito pobre da verdadeira riqueza do Machado. Machado de Assis é o inventor de um lema do século XX. Less is more, menos é mais. Quem inventou isso na literatura foi o Machado no século XIX. Basta abrir qualquer página do Machado. Não há nada, não há nenhuma inversão sintática complexa, não há vocabulário precioso. A chave de leitura do Machado é entender a riqueza da visão do mundo e a riqueza da expressão literária. Mas, na sua essência, o Machado é um escritor moderno, porque é um escritor simples. Mas eu digo simples no sentido em que o Machado não recorre a preciosismos ou a artificialismos para a sua literatura. A ideia de simplificar o Machado é absurda, nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, seria banalizar, né? Porque não há o que simplificar, porque ele próprio é simples, né? Com o menos é mais. Eu acho que essa ótima definição, menos é mais, perfeito. Muito obrigada. João César, foi um prazer te ouvir, sem dúvida nenhuma, um assunto fascinante, né? Encantador. Sobre esse assunto. E eu acho que a gente tem que debater, a gente espera que o país debata sobre isso. Só falando que, numa nota, o Ministério da Cultura disse que ainda não recebeu uma petição que a gente sabe que existe contra essa adaptação. Parece que existe um abaixo-assinado pedindo que isso seja vetado. O Ministério informou também que o projeto foi aprovado pela Lei Rouanet, isso em 2009. João César, muito obrigado. Cristina Aragão, foi um prazer enorme. Adorável o nosso debate. Boa noite para vocês.